Depois de muitas informações desencontradas, depois de muita coisa sendo falada, muita coisa sendo divulgada, houve a informação final e, de fato, o Campeonato Paraense está paralisado. Não vai ter jogo hoje, nem sábado e nem domingo. Final de semana sem jogos do Campeonato Paraense, até que seja julgado o caso que está tramitando agora no TJD. Pelo menos uma parte já foi julgada. Claro que as partes vão entrar em recurso, as partes denunciadas, no caso a Tuna Luz e o Capitão Poço. Você inclusive acompanhou aqui no canal esse vídeo. E na próxima quinta-feira vai ter o julgamento do caso envolvendo Bragantino e Clube do Remo, pela mesma situação em que Tuna Luz e Capitão Poço foram condenados. Ou seja, é capaz de termos novos capítulos nessa novela. E a gente vai trazer a cronologia dos fatos. Aquilo tudo que foi falado nesse dia, nesta sexta-feira, movimentadíssima do Campeonato Paraense e do futebol paraense. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os nossos conteúdos. Antes de mais nada, é importante esclarecer uma coisa: o quanto que é muito ruim o Campeonato Paraense ficar parado. Principalmente pelo calendário apertado que algumas das equipes estão tendo, né? No caso, Remo, Paysandu, Tuna Luz e Águia de Marabá. E também para o próprio andamento da competição. Afinal de contas, os clubes precisam arcar com os seus compromissos, precisam pagar os seus salários, e quando o campeonato mais atrasa, significa dizer que são mais custos para poder manter ali as suas equipes. Vamos lá, gente, bora falar sobre essa situação. Eu não vou falar de chaveamento, eu não vou falar de confronto, porque isso pode mudar. Então não vai adiantar nada eu falar, os confrontos vão ficar assim agora. Não, não vou falar, porque isso pode mudar de novo. Então, melhor deixar isso para depois. Primeiro, o fato de como que a Federação Paraense de Futebol se comportou em relação a isso. Ontem, a Federação Paraense de Futebol soltou uma nota dizendo que ela não havia sido notificada com o documento, né, ali do TJD, e que por conta disso ela iria prosseguir com a rodada normalmente. Assim fez. Comunicou o Clube do Remo, comunicou Santa Rosa, comunicou o Paysandu, comunicou todo mundo. E, inclusive, o próprio Clube do Remo emitiu uma nota dizendo que ia ter jogo. Só que depois das novidades, das coisas que foram surgindo, o campeonato acabou sendo paralisado. Mas antes, deixa eu colocar aqui uma entrevista que o diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol concedeu para a Rádio CBN, o André Cavalcante. Ele foi perguntado se iria ou não ter jogo hoje. E ele respondeu isso. A federação já foi notificada, André, dessas decisões do TJD? Pois é, nós tomamos conhecimento do teor da decisão, mas efetivamente não recebemos ainda os acordos, né? Até porque a gente tem um prazo para colocar. Eu acredito até que a gente receba no decorrer do dia de hoje, mas o importante é que se diga que, pelo que foi decidido ontem, não há nenhuma previsão de paralisação do campeonato. É lógico que a decisão ela impacta na classificação e na reorganização da tabela. Mas nós entendemos também que, não havendo uma determinação de paralisação do campeonato, a gente pode dar continuidade nessa rodada, não homologar os resultados, mas dar continuidade por quê? Por conta de que toda a engrenagem que envolve a realização de uma partida de futebol já estava em curso. Venda de ingressos, determinação dos órgãos públicos especiais de segurança, o deslocamento de batalhões e tudo mais. Então, fica muito complexo em cima da hora assim, você simplesmente dizer, olha, não vai ter mais um jogo. E o direito dessas pessoas que adquiriram ingressos? O Remo nos informou, o Clube dos Remos nos informou que entre sócios torcedores e ingressos efetivamente vendidos já tinham mais de 10 mil ingressos colocados, comercializados. Então a gente precisa entender que a federação ela não pode olhar só por um aspecto, ela tem que olhar por todos os aspectos que envolvem a competição. Não homologando o resultado, o que quer que aconteça daqui para frente pode ser reversível. Então a gente está muito tranquilo em relação a essa decisão de dar continuidade na rodada e aguardar os desdobramentos nas duas instâncias que ainda faltam ser percorridas. E é claro que essa resposta surgiu de um jeito não muito bem para alguns clubes. Se alguns clubes, como o Clube do Remo, o Paysandu também propriamente dito, estavam trabalhando para jogar nesse final de semana, outros estavam aí indignados. Principalmente as equipes que iriam ter que se deslocar para outros locais.
como no caso o Águia de Marabá, o Cametá, o Castanhal, o Independente, Santa Rosa, São Francisco e Caeté. Essas equipes emitiram uma nota em conjunto que dizia o seguinte, que era necessário a Federação Paraense de Futebol entender a decisão do TJD e acatar a decisão. Ou seja, fazer as alterações na tabela e homologar as novas datas e, consequentemente, paralisar o campeonato para que haja um tempo maior aí para que as equipes pudessem se deslocar e chegar ali nos seus locais, as equipes que, no caso, iam jogar fora de casa. Houve essa assinatura, o Águia de Marabá assinou, o Cametá, o Castanhal, o Independente, Santa Rosa, São Francisco e o Caeté. Houve essa assinatura e, inclusive, ligado a isso, vou colocar agora o pronunciamento dos advogados da Tuna Luso Brasileira e também do Capitão Poço, que falaram com a imprensa hoje pela parte da manhã lá no estádio do Souza. Bora acompanhar. Torcedor tunante, nós somos o Escritório Pinheiro e Alves Advocacia. Me chamo Mário Célio, sou sócio do escritório junto com o Renan. Nós atuamos em defesa da Tuna Luso ontem no processo que denunciou a Tuna por hipotética escalação irregular de jogador. Vamos apresentar o recurso hoje, vamos brigar até a última instância para que a Tuna não seja punido. Essa punição ela é um absurdo e nós não vamos deixar que isso aconteça. A ideia é essa. A Tuna ela não cometeu nenhuma irregularidade, nós obedecemos Lei Geral do Esporte, regulamento da CBF, regulamento geral de competições. Essa interpretação dada pelo tribunal, a gente acata com certo inconformismo, mas com a certeza que nós vamos conseguir reverter essa situação e já regularizar essa questão. Torcedor tunante, fiquem tranquilos, nós vamos brigar pela Tuna até a última instância, vamos até o STJD para reverter essa decisão absurda do TJD Pará. Além disso também, o Águia de Marabá soltou uma nota extremamente pesada contra a Federação Paraense de Futebol, onde ele diz que a conduta da Federação Paraense de Futebol de querer continuar o campeonato com uma decisão dessa em curso do TJD é uma infração do artigo 223 do Código de Justiça Desportiva, que diz o seguinte: deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão da Justiça Desportiva, tendo como pena multa de R$100 mil e possibilidade de suspensão do dirigente que a infringe. Ou seja, algumas pessoas falavam, inclusive, que se a federação botasse o campeonato para rodar, no caso, os jogos desse final de semana, ela poderia sofrer uma intervenção por conta disso, uma intervenção que poderia ser ali uma catástrofe para a gestão que está atual, agora na gestão ali na frente do comando do futebol paraense, né? Então, por conta disso, por conta da pressão da maioria das equipes, a maioria esmagadora das equipes, 7 equipes emitiram essa nota. Por conta da decisão de ontem e do julgamento que vai acontecer ainda na quinta que vem, o julgamento entre Bragantino e Remo, que vai ainda prosseguir no TJD, a Federação Paraense de Futebol decidiu pela paralisação do Campeonato Paraense. E, na minha opinião, uma decisão sensata. Não faria sentido ter jogo, gente. De verdade. Não faria sentido ter jogo e não homologar resultado, que era o que a federação estava querendo fazer. Fazer os jogos da semifinal agora e não homologar o resultado. E as equipes que precisam viajar para outro município para chegar lá e jogar? Quer dizer que vence o jogo e aí o resultado não é homologado? Não existe isso. Sinceramente, isso não existe. Então a decisão foi muito bem acertada. A federação, enfim, tomou a melhor decisão, que é de paralisar. Infelizmente vai atrasar a vida de todo mundo. O campeonato vai parar. Não se sabe o que vai acontecer. Semana que vem vai ter esse julgamento do Remo e do Bragantino. E aí muita coisa ainda vai acontecer. Ontem conversei com os advogados do Capitão Poço, da Tuna Luso Brasileira. Eles falaram que vão entrar com recurso. Inclusive, o do Capitão Poço disse, que iria pedir a paralisação do campeonato, que foi o que aconteceu. Então, agora a gente precisa aguardar o que o tribunal vai resolver sobre isso. E claro que o canal RS Live Esportes vai estar acompanhando tudo isso, porque você não pode ficar sem saber das informações. Inclusive,
Paysandu e Remo, falando dos dois, suspenderam as vendas dos ingressos para os seus jogos do Parazão e estão focando agora nos próximos jogos. O Remo focando contra o Criciúma, pro jogo contra o Criciúma da Copa do Brasil e o Paysandu focando para o seu jogo contra o São Raimundo de Roraima, fora de casa, pela semifinal da Copa Verde. Então, é o que resta para a dupla Repá. Enquanto o Parazão precisa parar as máquinas e resolver as suas broncas. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, não perca os nossos conteúdos. Isso é muito importante pra gente, a gente conta muito com o teu apoio. Tamo junto, valeu e até a próxima!